Então vamos lá, pessoal. Essa é uma aula sobre identidade profissional. Então eu quero te ensinar, né, e te mostrar como você deve se posicionar, como você deve criar a sua identidade profissional. Muita gente acha, né, que hoje em dia, por conta da idade ou por conta do local que você está, você não deve se comportar ou se vestir ou até mesmo ter uma identidade de acordo com aquilo que você quer passar, porque você está no ambiente errado. E eu concordo que de repente o seu ambiente não agregue, né, não te valorize tanto, mas você precisa se posicionar para que você tenha uma identidade muito bem respeitada, uma identidade que as pessoas vejam valor nisso, tá? Então, a primeira coisa que eu quero te falar é sobre o seu posicionamento na barbearia, tá? Hoje eu trabalho na barbearia, que nós somos em 5, tá? Nós somos 5 barbeiros lá, um proprietário e 4 barbeiros, mas o proprietário ainda corta cabelo, ele ainda tá operando, tá no operacional. E nós temos um posicionamento lá, como colaboradores de respeito uns pelos outros, e mais do que isso, o respeito também com o cliente. E por que eu estou falando de respeito aqui? Onde é que eu quero chegar? O jeito que nós conversamos uns com os outros, o jeito que nós conversamos com os nossos clientes, o jeito que nós nos respeitamos e respeitamos os nossos clientes, importa muito, até mesmo na hora de você cobrar, né, um valor ali do seu corte de cabelo, da sua barba. Hoje na barbearia que eu trabalho, a Barbadura Barbearia, nós cobramos R$ 50 no corte de cabelo. Agora imagine você chegar num ambiente onde nós temos ar-condicionado, lavamos o cabelo, servimos um café, o corte de cabelo custa R$ 50, que é um valor relativamente alto para minha cidade, e você chegar nesse ambiente, tá todo mundo gritando, falando palavrão, eu de bermuda e chinelo, regata, totalmente fora de padrão, tá? Existe uma padronização hoje onde nós trabalhamos que todos os barbeiros trabalham de calça jeans, blusa preta. Caso queira usar boné, pode? Sim, claro que pode, mas nós temos o boné da barbearia, com a logo da barbearia. Você pode usar relógio, você pode usar o que você quiser. Inclusive, o dono de barbearia ele não pode te obrigar a utilizar o uniforme, tá? Isso não é por lei, ele não pode te obrigar. Mas também ele não é obrigado a ficar com você na barbearia. Então tome muito cuidado. E eu te aconselho, siga o padrão da barbearia. Então se o proprietário da sua barbearia, da barbearia onde você trabalha hoje, exige que você use um uniforme, ou aconselho que você utilize um uniforme, ou caso não tenha uniforme, usar uma calça, usar um tênis, usar uma blusa preta, branca, enfim, o padrão, utilize, tá? Siga esse padrão, por quê? É muito importante que você esteja padronizado. Já aconteceu na barbearia onde eu trabalhava, nós trabalhávamos de blusa social antigamente, e nós contratamos um barbeiro auxiliar. E nessa época era eu e o proprietário só da barbearia, que estávamos trabalhando, nós contratamos um barbeiro auxiliar e ele ia todo de preto. E eu e o Mário, que é o proprietário, trabalhamos de blusa social azul. E aí um belo dia nós chegamos lá e o barbeiro que era o auxiliar, ele foi cumprimentar um cliente até a porta, chegou até a porta para cumprimentar, e aí o rapaz não deu ideia para ele, passou direto. Aí ele falou, poxa, o cara nem falou comigo. E aí eu chamei o cara e perguntei, falei, você não viu o cara ali, falou com você? Ele, eu não sabia que o rapaz trabalhava aqui, porque ele estava com um uniforme diferente. E aí depois nós padronizamos tudo de preto, e agora toda vez que chega um cliente lá e vê uma pessoa de calça preta, blusa preta, geralmente também o nosso tênis é preto, o cliente já identifica que aquela pessoa que está com o uniforme preto como um funcionário da Barbadura. E aí ele já é ali surpreendido na porta, com atendimento na porta, a recepcionista que também trabalha de preto. Então assim, seguir o padrão é muito importante para que você esteja bem inserido no meio, tá bom? A respeito de palavrões, do linguajar, o jeito que você fala, vai variar muito de onde você está, mas palavrão é inadmissível, independente do lugar que você esteja. Eu estou dentro de um bairro, enfim, você não pode falar palavrão dentro do seu ambiente de trabalho, na sua barbearia, por mais que seu cliente esteja falando isso na hora com você. Linguajar, você deve tratar sempre seu cliente com formalidade, você pode brincar, você pode, normal. Só que você tem que entender que ali é o seu ambiente de trabalho e não um ambiente de brincadeira. Apesar de que você vai brincar com o seu cliente, mas você vai brincar com coisa saudável, coisa sadia. Você não vai brincar com algo que seu cliente não goste, porque ele está ali para pagar o seu salário. O cliente, ele vira o seu patrão. Deixa eu te contar um segredo. O dono da barbearia, ele não é o seu patrão. O seu patrão é o que senta na cadeira, porque ele que paga o seu salário. Então toma muito cuidado na hora de você brincar com o seu cliente, com uma brincadeira que de repente ele não vai gostar. Toma muito cuidado com assuntos polêmicos, tá? Lá na barbearia, nós tivemos muitos problemas na época de eleição, porque nossos clientes eram muito divididos. Por exemplo, nós tínhamos muitos clientes que votavam no lado A e muitos clientes que votavam no lado B. E por isso já aconteceu de clientes brigarem na barbearia, enquanto nós o atendíamos,
porque uma parte votava no lado A e outra parte no lado B. E quando perguntava para nós barbeiros qual que era o nosso posicionamento, a gente sempre falava: nós somos o que você quiser que nós somos. Porque a gente não podia se posicionar como político. Por quê? Porque se eu sou lado A e meu cliente é lado B, eu possivelmente iria perder esse cliente por conta de um posicionamento. Então, não é que você não possa se posicionar em algum determinado assunto, mas tome muito cuidado na hora de se posicionar, porque toda vez que você se posiciona, vai ter objeção, e essa objeção pode acabar fazendo com que você perca um cliente. Tá bom? Então tome muito cuidado. E respeita, não preciso nem falar, sempre respeite o seu cliente da melhor forma possível, porque isso vai contar muito na sua identidade, tá? Independente da sua idade, você tem que se respeitar e respeitar o seu cliente, porque com isso ele vai cada vez mais consumir com você, cada vez mais gastar com você, investir em você, e aí você consegue ganhar mais e se tornar um colaborador de sucesso.